O ambiente intrauterino é o primeiro universo que o ser humano conhece e onde se originam as primeiras percepções que irão determinar o modo como ele se relacionará com o mundo. Mas nem sempre a gravidez é recebida de forma positiva pelos pais e isso pode influenciar na formação do bebê. Vamos ver. Inesperada, descoberta em meio a uma crise no casamento, fez com que Wellen não conseguisse aceitar o filho antes mesmo do nascimento. Era uma confusão de medo, prisão, me sentia presa. Pensei, não vou poder fazer nada que eu fazia, quero morrer. Para o neném morrer comigo. Momentos tão complicados que a impediram de curtir os preparativos para a chegada do bebê. Comprar roupinhas, enfeites de quarto, brinquedos e até acariciar a barriga era difícil demais para ela. Eu também canalizava muito do problema para ele, entendeu? Como se ele fosse culpado. Só que ele não era culpado da situação. Eu me sentia mais um monstro. Eu me sentia péssima quando as pessoas não compreendiam os meus sentimentos. Mas os meus sentimentos precisavam ser tratados e curados. Wellen procurou ajuda no ANGE, uma associação de apoio a mulheres em gravidez indesejada. Catilene, assistente social e coordenadora do ANGE, ajuda as mães a entenderem a importância de amar o filho antes que ele venha ao mundo. As consequências de se rejeitar um bebê são sentidas ainda na infância, sem que a criança se dê conta. É necessário o amor, o cuidado, para que não venha crescer uma criança insatisfeita, depressiva, uma criança angustiada, entendeu? Isso acaba afetando também o físico. Em 2012, a cantora Nívia Soares descobriu a gravidez e perdeu o bebê em menos de uma semana. Hoje, ela está grávida novamente, mas o medo de um aborto espontâneo foi inevitável no início da gestação. E quando eu soube que estava grávida, eu chorei muito, com medo. Medo de perder de novo, medo de que tudo se repetisse, passou um filme na minha cabeça. Quando o ultrassom mostrou que ela estava grávida de 2 meninas, a alegria e o amor dobraram de tamanho. A vontade de ter as 2 nos braços também. Então a gente já tem vontade de pegar no colo, de apertar e de ver como elas vão ser. É uma expectativa muito grande. Para ela, amar as filhas antes de conhecer o rostinho delas faz toda a diferença. Quando a mãe ama seus filhinhos desde o ventre, ela vai cuidar para que seus filhos sejam saudáveis, para que a criança nasça saudável, para que tudo dê certo, para que no que depende dela tudo dê certo. Foi o que Wellen só aprendeu quando segurou o pequeno Kelvin nos braços. A comemoração também foi em dobro, afinal Wellen ganhou um bebê lindo e teve o casamento restaurado. Eu acho que eu só aceitei definitivamente uma semana depois do parto, que eu senti amor por ele. E eu vivo hoje tudo o que eu sonhei. Meu esposo cuida, brinca, a gente tem momentos agradáveis, né? Então foi um sonho mesmo. A história de Wellen traz esperança a outras mães que passam por situações difíceis na gravidez. Sempre há tempo de oferecer o amor que não foi dado ao filho. É amando, é se dedicando, é dando atenção, é mostrando carinho, mostrando que ama. Uma criança muda tudo. É uma bênção de Deus, não é um peso. Que lindo, beijo para minha querida Nívia, Gustavo, papais aí de 2 menininhas lindas que vão chegar com muita saúde, com muita alegria. E para outra mamãe também, o Eli, não é? Que tem um nome diferente, que tem 2 filhos lindos. E para continuar falando sobre esse assunto, não é? A importância do bebê ser amado desde o ventre, eu recebo a psicóloga Maria da Conceição César e a pastora Maria Aparecida Santos, conhecida como Pastora Cida, que está aqui com a gente. Que bom ter vocês. Obrigada por terem vindo. Muito obrigada, prazer estar aqui. Isso, que bom. Agradeço. Obrigada. Isso, gente, olha, a gente geralmente quando engravida,
as mães, mesmo aquelas que não aceitam, não foi como elas queriam ou planejaram, elas sempre procuram cuidar, fazer o pré-natal, a não ser em casos, né, de dificuldades mesmo, cuidar para que a saúde física do bebê esteja sempre da melhor maneira possível, para que o bebê nasça perfeito. Mas as pessoas se esquecem que nós somos corpo, né? Somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes se esquecem da saúde emocional do bebê. E essa questão da não aceitação ou da rejeição de quando se descobre que está grávida, ou nos primeiros meses, ou até depois que nasce. Quais são as consequências disso para a vida do bebê? Antes, eu gostaria de esclarecer algumas palavras, Márcia, é o seguinte. Existe uma diferença entre gravidez planejada, existe da aceitação do filho, né, e da rejeição. Geralmente a rejeição, ela vai gerar já um desconforto com a mãe, é onde que a gente percebe algumas situações que a pessoa até tenta o aborto e tudo mais. Rejeição é não querer mesmo. Né? A aceitação, ela pode passar por um processo. Às vezes a gravidez não é planejada, é pega de surpresa, né? E às vezes financeira tem um contexto, né? É verdade. Está passando por questões financeiras difíceis, por uma separação, não houve um casamento. Então já tem todo vários um contexto. Filhos. Exatamente. Mas ainda assim pode acontecer a aceitação desse bebê, né? Então são momentos diferentes. De qualquer forma, nós percebemos que emocionalmente, a criança, desde o ventre, né, desde o feto, ele se sente desejado, né? E todo sentimento é passado da mãe para o filho. É como se nós fôssemos mesmo como dizem, né, uma tábua rasa, uma tábua em branco, desde o ventre. Então, todo sentimento é transferido ali, né? Tem pessoas que falam assim, não é bom que a pessoa passe por nenhuma situação de tristeza, de raiva. Pelo contrário, né? A criança precisa disso também, porque é a partir daí que ela vai assimilando, ela vai aprendendo a sentir. E depois, quando ela estiver aqui, né, o contexto vai provocando esses sentimentos. Então, a criança nasce com amor e o contexto é que vai provocando. Ok, vamos continuar falando sobre isso, pastora Cida. Espiritualmente, como que funciona isso na vida do bebê? A gente vê às vezes algumas crianças, não sei se vocês já repararam, crianças tristonhas, né? Você olha nos olhos, a criança de uma forma geral, ela já é em si alegre, ela tem uma vida, ela é cheia de vida, de energia. E tem criança que você olha nos olhos dela, tem o olhar triste, o olhar tristonho. Isso pode ser por causa disso, da não aceitação que se tornou talvez, né, uma rejeição, ou de uma rejeição realmente, ou de algo que não foi trabalhado na vida daquela criança, mesmo desde o ventre? No âmbito espiritual, Márcia, nós sabemos que a não aceitação como rejeição no mundo espiritual se dá na mesma forma. Então, muitas vezes, só o fator de os pais, às vezes, descobrirem, né, que a gravidez veio no momento que eles não eram aguardados, que não estava sendo aguardada aquela gestação, só o fator de pensar assim, olha, nós não estávamos planejando agora. Isso, no mundo espiritual, isso já dá uma legalidade para o espírito chamado espírito de rejeição entrar ali na vida da criança. Então, ela vai trazer assim, esse espírito que entra no ventre da criança, no ventre ali da mãe, quando a criança está ali no ventre, não importa se nos primeiros meses de gravidez, não importa logo após a concepção, mas esse espírito, ele se chama espírito residente porque ele entra e faz morada. Ele vem abrindo portas para outros espíritos, que é a insegurança, que é o medo, que é a estima baixa, que é a tristeza que você está dizendo. E muitas vezes eu trabalho com libertação de criança também. Nós no Ministério Rema trabalhamos com libertação de criança. E qual não é a nossa surpresa? E para muitos pais que têm toda uma situação com seus filhos ali de uma barreira, que percebem uma barreira do filho
para com a mãe ou para com o pai, mas fala, mas nós não rejeitamos. Mas quando a gente vai trazer esse mapeamento, houve ali alguma situação que, naquele momento, não que a criança não fosse desejada, a gravidez é que não foi esperada. A gente costuma dizer, não é a criança que não foi aceita, foi a gravidez naquele momento que não estava sendo aguardada. Mas isso deu lugar ali para que esse espírito de rejeição entrasse na vida da criança. E vai vir uma somatória de coisas se não for tratado lá no início. Até a fase adulta vai trazer bastante transtornos. Mas eu acho, até como a Maria da Conceição disse, né, muito bem, existe um momento, né, em que às vezes o casal leva um susto, né? Ele assusta, ele puxa, mas agora, e até ele se organizar, e até os sentimentos e pensamentos se organizarem, eu realmente não acredito que naquele tempo ali há essa questão desses espíritos malignos entrando ali no ventre. Eu acho que é claro que se não for trabalhado, se os pais não aceitarem, rejeitarem, vão haver consequências na personalidade, no temperamento, na vida da criança de uma forma geral. E tudo que, por exemplo, você citou, a insegurança, a autoestima baixa, a timidez, são coisas relacionadas às emoções, né? Principalmente de criança, muito mais do que espíritos demoníacos, né? E aí? Claro que existe, como ela disse, da legalidade, né? Claro. Quando a pessoa está frágil... Os pais são autoridade sobre os filhos. Exatamente. Quando a pessoa está frágil emocionalmente, espiritualmente, ela fica ali, abre uma brecha, né? Mas eu não posso discordar da pastora, eu não tenho, como psicóloga, eu não tenho em consultório nenhum histórico de alguma possessão no ventre. Isso eu não conheço, né? Eu desconheço isso. Não estou aqui dizendo se é verdade ou não, eu só não tenho esse histórico, né? Agora, a partir do nascimento, sim. É claro que a partir do nascimento, já o bebê ali, com os pais, isso eu conheço histórias, né? Eu conheço casos. Agora, outra coisa interessante, Márcia, é a diferença também entre ter filho e ser pais, né? É verdade. Isso às vezes incomoda. A depressão pós-parto, ela começa por aí, né? Às vezes a pessoa quer ter um filho, mas ela não está preparada para ser mãe, né? Ser mãe, e não só mãe, mas o pai também, exige renúncia. E às vezes a pessoa não está preparada para isso, né? E para começar, não dorme mais, né? Pode desistir, né? Enquanto nós temos filhos, a nossa anteninha está ligada o tempo inteiro, a gente não consegue dormir mais. Não importa a idade deles, né? Não importa. Adultos, você está sempre com a cabeça neles, onde eles estão, se está tudo bem. Mesmo depois de casado, os pais estão sempre ligados aí aos filhos. Então, isso acho que é a primeira renúncia, né, que nós temos que fazer. E eu sempre aviso isso, né, para as minhas gestantes que eu cuido. Esquece, né? Você não vai dormir, às vezes não vai tomar banho também, assim, com tanta facilidade, vai ter que ter alguém para cuidar dele enquanto você toma banho. É verdade. Mas, por outro lado, eu lembro que quando eu tive a minha primeira filha, minha irmã me ajudou muito, que ela chegou e falou assim, eu estava com medo, né? Eu falei, e agora, né? Porque enquanto está com a gente, depois nasce, aí o hospital te entrega, né? Fala, agora é seu. Aí eu falo, o que eu faço agora, né? E aí ela me falou uma frase muito, muito simples, ela falou, São, galinha não mata o pinto, né? Pé de galinha não mata o pinto. Nossa, isso valeu para o resto da minha vida, né? Porque Deus é maternidade, isso é dom, né? E isso vem com muita facilidade. Agora, a aceitação, a não aceitação do bebê, Márcia, é interessante que nós notamos durante a gravidez, porque a gravidez ela tem sintomas naturais de gravidez. Né? Enjoo, isso é natural, isso vai acontecer. Graças a Deus comigo não aconteceu. Eu não tive nenhum nada, nenhuma das duas. Eu não sei. Mas aí não teve enjoo. outro sintoma, azia, nada? Praticamente ela falou que se a barriga não crescesse, eu nem saberia. Agora, mas é normal, claro, normal, é comum. Natural. De uma forma geral, com a grande maioria das pessoas acontece uma coisa ou outra. Exatamente. E é claro, os pés vão inchar, o nariz vai crescer muitas vezes. Nós vamos virar patas, né? Vamos virar patas.